Mais uma vez, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos no penúltimo sermão, penúltima exposição bíblica sobre exatamente esse tema, a improbabilidade da graça, como a graça é improvável, com o que acontece. E hoje nós queremos tratar de um trecho muito interessante, um trecho que é lido, mas quase sempre ele passa sem ter a percepção correta do texto. Lógico que nós estamos falando de um texto narrativo, que é de Josué, um texto onde trata de uma história, os irmãos conhecem muito bem, da entrada da terra que assim foi prometida por Deus. E aqui nós temos uma parte onde os espias, eles tratam com Raabe sobre um planejamento que aparentemente é um planejamento comum de orientação, mas nós vamos perceber que é mais do que isto. Eu quero contigo meditar, e ali vai aparecer o número 4, porque já é a quarta grande verdade que estamos dizendo sobre esse texto. Eu quero tratar contigo sobre esta grande verdade, uma graça que age por meio do cordão escarlate. Eu quero ler contigo o texto de Josué, capítulo 2, verso 18, que diz assim: quando entrarmos na terra, amarra este cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeste descer, e reúne contigo dentro de casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Permita-me ainda ler com vocês o verso 21. Diz assim, não está aí na projeção, mas está na Bíblia, diz assim: seja com vocês, disseram, respondeu Raabe, e em seguida os despediu, e eles partiram. Depois amarrou o cordão escarlate na janela. Vamos orar ao nosso Deus? Feche os seus olhos, por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por sua graça, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado. Toma-nos nesta noite tão agradável, noite esta que o Senhor separou para a glorificação do teu nome. Fale conosco, nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Entendo que duas expressões, elas saltam aos nossos olhos. A primeira delas é a palavra cordão, que quer dizer literalmente corda, aquele elemento que nós utilizamos em algumas atividades manuais, é aquilo mesmo. Mas também a palavra utilizada pelo autor é uma palavra que também traz um simbolismo, pelo seu significado, que é esperança. Essa palavra pode também significar esperança, então nós temos aqui uma duplicidade de sentido, que já aponta para algo extremamente mais profundo do que amarrar um cordão, uma corda do lado de fora de uma janela. Ao passearmos pelas ruas aqui de Itabaiana, em determinados lugares, nós encontramos algumas coisas do lado de fora da janela, roupas para secar. Você já viu algumas casas, de repente você mesmo tem o hábito de colocar a roupa ali na janela para secar. Lá, quando era mais novo, eu era criança, isso tem mais ou menos mais do que uma semana, lá no Rio a gente colocava, na época de Natal, um sapatinho, para tentar receber um presente. Mas quando entendi que nada disso era verdade, não tem mais sapatinho. Hoje, se colocar, de repente, você fica sem o sapato. Então, algumas pessoas colocam do lado de fora algumas coisas. No caso aqui, não foi algo simples, mas algo simbólico. Porque aquele cordão não era apenas um sinal visível. Por quê? Lembre-se do contexto.
nós temos 2 espias que foram enviados para olhar a terra, para entender o que estava acontecendo. Eles entraram na casa de Raabe, que ficava em cima do muro, era algo normal, uma construção em cima do muro da cidade. Raabe era uma mulher que se prostituía, mas mesmo com a sua moral totalmente depravada, ela conseguiu entender, porque a graça de Deus chegou ao seu coração e ela entendeu sobre o Deus Todo-Poderoso. Quando os espias chegaram em sua casa, ela já tinha conhecido sobre o Deus de Israel. E de acordo com o texto, Raabe escondeu aqueles espias porque o rei de Jericó ficou sabendo que tinham lá espiões na cidade. E normalmente as pessoas passavam pelaquela região e ali na casa de Raabe era um local onde as pessoas sabiam das notícias. Tem gente que gosta de saber de notícias, tem gente que busca saber, tem gente que fica no portão para saber sobre notícias, tem gente que conhece mais a sua vida do que você. Não é por aí que funciona? Infelizmente. E naquele ambiente as pessoas buscavam saber sobre as notícias também. Aí qual é o fato? O fato que Raabe escondeu na parte superior aqueles espias, e eles prometeram o seguinte: nós iremos invadir sim, mas nós iremos poupar as pessoas dentro da sua casa. E o texto fala, no verso 18, diz claramente o seguinte, cadê o verso 18? Diz sobre, os homens disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escarlate na janela, pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Eles estão dizendo o seguinte, amarra e traga o pessoal para dentro da sua casa, que nós iremos invadir e iremos ver o cordão ali pendurado, aquele cordão escarlate, e esse será o símbolo. Para nós temos um símbolo de esperança. E não é o cordão que descia pela janela, mas a cruz que foi erguida no Monte da Caveira. Há um simbolismo nisto. E quando também tratamos desse simbolismo, aquele cordão não era apenas um sinal visível, mas também um símbolo da esperança, porque a palavra utilizada pelo autor também quer dizer esperança. Existe sim uma esperança para nós, e essa esperança não é uma expressão, essa esperança é uma pessoa, é Cristo Jesus. E além da expressão cordão, existe uma outra que nos chama a atenção. O texto fala sobre escarlate. É uma indicação direta sobre a cor vermelha intensa. Normalmente, esta cor é ligada, tem uma conotação de perigo, mas também uma conotação de redenção. O cordão escarlate funcionava como sinal de aliança. Era uma marca externa, onde a pessoa poderia enxergar de longe que aquela casa estava debaixo de uma proteção. Por quê? Porque os espias iriam falar com Josué, e Josué iria dar um comando para o seu exército, dizendo o seguinte: a casa onde estiver o cordão escarlate pendurado na janela, essa casa está debaixo da nossa proteção. Da mesma maneira, foi o que aconteceu lá na terra dos egípcios, como está relatado em Êxodo capítulo 12. Aconteceu o quê? O sangue nos umbrais protegeu os israelitas do anjo da morte. Então o anjo da morte passou por cima daquelas casas, e aí nós temos o elemento chamado Páscoa. Então o cordão vermelho era a marca da salvação para Raabe e sua família. Deu para entender a ligação? Nada é por acaso, não é uma cor por acaso, não é um elemento por acaso, tudo tem uma ligação que aponta para Cristo. Vamos dar uma olhadinha na questão cultural, na questão histórica. As marcas ou bandeiras coloridas nas casas eram muito utilizadas no mundo antigo, como símbolos de proteção e identificação. Num contexto mais específico, mais detido lá em Jericó, o cordão poderia parecer algo trivial. Ou seja,
Quem passasse não iria saber o símbolo daquilo. Como também, irmãos, muitos não entendem o que significa a cruz. As pessoas passam a vida inteira olhando para a cruz e não conseguem entender o que tem de significado para nós. Então, qualquer um que passasse não iria notar a diferença, era mais um cordão para o lado de fora. Como alguns creem, é mais uma religião no mundo. Não é assim que funciona. Existe sim o Cristo ressurreto. Ele faz a diferença. Assim como o símbolo do cordão escarlate fazia a diferença e fez a diferença na vida de Raabe e da sua família, a cruz de Cristo faz a diferença na minha vida e na sua vida e na sua família. Você crê nisso? Muito bem. Então, quando nós entendemos isso, que aquilo poderia ser algo trivial para quem passava, mas para Deus era um memorial da promessa feita. Nós temos alguns memoriais. Vocês lembram que quando Josué atravessou o Jordão, nós já falamos sobre isso. Nós entramos no conceito, entramos no capítulo 3 e 4, quando falamos sobre batismo. Nós falamos sobre isso no batismo aqui na igreja. Voltamos um pouquinho só para findar o capítulo 2. Mas lá no capítulo 3 nós temos o que? A travessia do Jordão para entrar na terra. E Josué pediu para que 12 homens, um de cada tribo, retirasse do meio do Jordão, onde os sacerdotes estavam com a arca, tirasse ali pedras e levasse para a terra firme, levasse para a beira do Jordão e fizesse ali um memorial. Para quê? Para que pudéssemos lembrar, ou seja, ter na memória, ter a recordação dos feitos de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos dos feitos de Deus. Assim como as casas no Egito foram poupadas pela marca do sangue do Cordeiro, também esta casa em Jericó seria poupada pela marca da graça, do favor que Raabe não merecia, e o mesmo favor recaiu sobre nós, pois nós não merecemos tão grande graça de Deus. Mas também esse cordão escarlate aponta para a obra de Cristo. É uma tipologia, é como se fosse um retrato, um desenho da realidade. Aqui é um desenho, mas Cristo é realidade. O vermelho intenso lembra o sangue derramado na cruz, que é o selo da nova aliança. E aí nós ouvimos de um grande autor o seguinte: a salvação de Raabe e de sua casa dependia de um sinal simples, mas ordenado por Deus. Assim também a nossa depende unicamente do sangue de Cristo e de nada mais. Quando nós entendemos que Cristo é suficiente, quando nós entendemos que Cristo é o que traz a inteireza do nosso coração, nós não precisamos estar numa festividade como está acontecendo nos dias de hoje, não precisamos estar na beira de uma mesa de bar, não precisamos estar nos drogando, não precisamos estar adulterando, não precisamos estar nos prostituindo, não precisamos estar apostando, porque o nosso prazer não está vinculado a isso, mas está em Cristo, e todo o prazer que precisamos está literalmente na presença do Deus Todo-Poderoso. E ainda há mais uma colocação, que é o uso da palavra esperança. A verdadeira esperança do povo de Deus não está em sua força ou moralidade. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, Josué tinha um exército forte, mas não foi por meio do exército forte que ele conquistou a terra. Não é pela nossa força, nunca será, mas pelo braço forte do Senhor. Ele é o nosso sumo guerreiro, é aquele que guerreia por nós, é aquele que venceu o desafio da morte, é aquele que venceu a cruz, é Ele o vitorioso de todos os tempos.
E também não é pela nossa moralidade. E aqui eu preciso explicar. Não é o não fazer ou fazer. Porque olhe para o histórico de vida de Raabe. Não tinha moral nenhum. Não existia uma moralidade na vida de Raabe, mas ela foi alcançada pela graça. Então, isso mostra a improbabilidade da graça. Mostra que a graça de Deus é dada, é ofertada a corações que nós nunca iríamos olhar com bons olhos. Mas o Senhor, Ele sim, é aquele que do céu nos agracia com a sua presença. E quando nós falamos sobre isto, nós entendemos que as promessas feitas, elas foram feitas por causa do sangue derramado de Cristo por nós. Então, o cordão, que imagine comigo, amarraram um cordão, colocaram na janela, na sacada da janela, esse cordão ficou assim pendurado. E esse cordão pendurado mostra, ou de maneira simbólica, aponta para a graça de Deus que cai sobre nós. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos alcançou. Aqueles homens desceram pelo cordão, pela corda uma vez, e foram embora. Mas Cristo foi levantado numa cruz, mas para permanecer eternamente, não na cruz, mas nos dando a sua graça. A ligação com Cristo é muito direta, e eu quero contigo apontar para isto. Primeiro, o cordão escarlate é o sinal visível da salvação, assim como a cruz é o nosso estandarte. O estandarte, a lembrança da vitória, é como um troféu. Quando a pessoa olha para um troféu, ela tem um vislumbre daquilo que aconteceu. Você, de repente, ganhou um troféu na sua juventude. Não sei se você já ganhou um troféu, uma medalha na juventude. Sim ou não? Sim? De quê, gente? Esporte? Legal, show de bola. E quando você olha para aquela medalha, você lembra daquela conquista. É assim que funciona. E conta até aquela história. Você se torna uma pessoa mais nostálgica, você conta aquela história. Por quê? Porque aquele elemento remete a uma conquista. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, você pode ter certeza que a cruz, que era escândalo, tanto para judeus como para romanos, para gregos, hoje se tornou orgulho para o cristão, porque a cruz está vazia, assim como o túmulo está vazio, mas o trono de Deus, ele está ocupado. Assim que funciona. Aquele cordão que foi amarrado e tinha a cor escarlate, aquele vermelho intenso, é para mostrar que o sangue de Cristo caiu sobre nós uma única vez, para nos dar a esperança necessária para viver neste mundo, mas com os olhos na eternidade. É assim que funciona. O ato de derramar o cordão é como a fé que se apropria da promessa divina. Quando o cordão foi amarrado, estava sendo dito o seguinte: há uma promessa. No caso do texto bíblico, a promessa foi feita pelos 2 espias. Não sei no seu caso, mas em algum momento, alguém que prometeu algo a você, descumpriu isso. Prometeu e não cumpriu. O irmão que prometeu levar você para almoçar, não cumpriu. Ou cumpriu? A grande questão é que a fala humana tem uma tendência a não cumprir em alguns determinados momentos. Se aquela promessa está envolvida com um perigo iminente para a minha vida, talvez eu não cumpra aquela promessa. Se aquela promessa envolve uma energia, um esforço, uma dedicação tremenda, talvez a pessoa não cumpra essa promessa. Se aquela promessa envolve um pagamento absurdo, algo além da minha realidade, da sua realidade, ou da realidade de alguém, talvez aquela pessoa não cumpra essa promessa. Mas a promessa de Cristo se cumpriu, independente do esforço, e ele se esforçou.
independente do preço, porque ele pagou um altíssimo preço, independente que envolvia perigo de morte, pois assim ele morreu. Então, Cristo é aquele que, independente do que aconteceu ou que estava envolvido, ele cumpriu a sua promessa. A promessa dos espias era de dar a salvação a Raabe e àqueles que estavam com ela. Mas eles poderiam não cumprir, porque a Bíblia diz que todos os homens são mentirosos. Em algum momento nós mentimos. Mas Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, e também Ele não é um ser humano para que se arrependa. O que Deus cumpriu por meio da sua promessa, Ele cumprirá em nossa vida. O refúgio dentro da casa aponta para estar em Cristo, onde diz, de forma tão bonita, lá em Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação mais. A casa se apropria então de um simbolismo, está em Cristo. Aqueles que estavam dentro da casa tinham a salvação garantida. O exército estaria invadindo Jericó, mas aqueles que estavam dentro da casa teriam a salvação. A nossa salvação está garantida em Cristo. Em Cristo nós temos a certeza que Ele é não somente o autor da salvação, mas Ele é aquele que autoriza e aquele que cumpre a nossa salvação. Como disse grande Spurgeon, o vermelho do pecado só pode ser, coloca por favor aí, o vermelho do pecado só pode ser removido pelo vermelho mais profundo do sangue de Cristo. Finalmente, a salvação é marcada por um sinal externo e visível. O fruto de nossa fé deve ser perceptível. As pessoas precisam entender. Entender o quê? As pessoas precisam ver. Ver o quê, pastor? A fé que há no nosso coração. Assim como aquele cordão era perceptível a todos que passassem ao redor da muralha, ou perto da muralha, ou perto da janela, eles iriam perceber, tem algo ali diferente, tem algo pendurado. É um cordão, uma corda vermelha. Provavelmente não saberiam o que significaria, mas uma coisa é certa, eles estariam vendo. As pessoas precisam ver a fé cristã em você, em nós, na nossa igreja, no nosso dia a dia. Será que todas as pessoas que temos um relacionamento, um convívio, poderiam afirmar de forma categórica que nós somos de Cristo, que você tem a fé em Cristo, que o seu testemunho é um testemunho genuíno de um cristão? Isso tem um simbolismo do cordão escarlate. A esperança verdadeira também está ancorada na promessa de Deus, não em circunstâncias. Qual era a circunstância? Gente, a cidade seria invadida. Uma guerra, um domínio, mortes, destruição, fogo em casas, espada para lá, espada para cá. Mas, independente da circunstância, a esperança verdadeira está ancorada em Deus. Quando Raabe ouviu aquela promessa, ela fixou a sua certeza que aquilo que foi dito seria realizado. A promessa de Deus em nossas vidas não é uma palavra política, não é uma palavra filosófica, não é uma palavra comum, mas é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, independente. Imagine o quadro, tudo acontecendo do lado de fora, o povo hebreu invadindo, guerreando, mas dentro daquela casa havia uma promessa, e onde Deus cumpre a sua promessa, há paz e segurança. Você pode desfrutar dessa paz e segurança que há somente no cumprimento da promessa de Deus.
E, finalmente, a graça é eficaz para quem está sob, ou seja, debaixo da marca de Cristo. Fora dela, não há segurança. O texto é muito claro. Rabi, nós vamos cumprir a nossa palavra, a nossa promessa, mas você precisa estar dentro da sua casa e os seus familiares precisam estar dentro da sua casa. A casa é o símbolo da graça eficaz de Deus. Debaixo da graça, há sim segurança, há proteção. Fora desta graça, desse favor que nós não merecemos, não há segurança, não há proteção. Que sejamos agraciados pelo Senhor, mais uma vez, com esta palavra. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, louvado e bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cumpre a sua palavra, o Deus que traz uma graça que é improvável sobre as nossas vidas, um Deus Todo-Poderoso que nos mostra, através de símbolos, como o Senhor age e continua agindo em nosso meio. Muito obrigado, porque Cristo morreu, ressuscitou, vivo está e um dia buscará a sua igreja. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.